Vamos ler o texto de Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, estou lendo na versão NVI, e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo evangelho do reino que um dia nos alcançou. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, de cada pessoa, de cada amigo que está podendo ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que seja mais uma oportunidade para todos nós de sermos tocados pela tua palavra. Em nome de Jesus, te damos toda a liberdade, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, estamos no mês da campanha de missões, e esse texto ele fala sobre pregar o evangelho em todas as nações. Jesus começa anunciando neste sermão profético, é o tema que foi dado ao capítulo 24 de Mateus, sermão profético. Jesus começa esse sermão profético falando dos sinais que vão anteceder a sua vinda. Jesus começa a anunciar o princípio de dores. Ele diz: ainda não é o fim, vai ter guerra, rumores de guerra, tremores, terremotos, catástrofes naturais de uma forma geral. Vão surgir falsos profetas. Vocês estão acompanhando essas coisas acontecendo, irmãos? Catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, né, que acabam gerando tsunamis, situações climáticas, sinais que indicam a proximidade do fim, situações que têm acontecido com o nosso planeta, que foi predita pelo Senhor Jesus Cristo como sinais de que estaria próximo a sua vinda. Surgiriam falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos se apresentariam, e a gente começa a acompanhar o que está acontecendo no mundo, a pregação do evangelho, não um evangelho genuíno de Cristo Jesus, mas um evangelho modificado, que está sendo modificado para poder falar uma linguagem semelhante ao discurso politicamente correto desse tempo, politicamente correto, mas que se opõe aos princípios e valores da palavra de Deus, da santa palavra de Deus, a palavra de Deus imutável, que está escrito sobre ela: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas têm se levantado, procurado atualizar o sermão, a pregação, modernizar demais. Não é problemático você contextualizar. Aliás, um dos princípios que se usa na técnica de pregação é você, além de aplicar o texto, também contextualizar o texto. Entretanto, contextualizar o texto é diferente de modificar o texto para poder agradar as pessoas, para poder incluir as pessoas,
O evangelho é um evangelho de inclusão, mas também é um evangelho de transformação. Ele é um evangelho de inclusão porque essa mensagem é destinada a todos, sem acepção de pessoas, raça, credo, cor ou qualquer outro tipo de indicação. O evangelho é destinado a todos, mas a partir do momento que o evangelho é pregado, ele não flexibiliza a sua mensagem. Uma mensagem que traz arrependimento, que traz transformação, que traz conversão, que traz mudança. Aliás, arrepender-se é voltar-se para Deus, é deixar, como diz o profeta Isaías, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Torne-se para o nosso Deus, converta-se ao nosso Deus, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Essa poderosa mensagem de transformação que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não importa a tua situação, não importa o pecado que te prende, não importa a tua origem, não importa o que você fez, o convite para a salvação é destinado a todos. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ó alma faminta, ó alma aprisionada, carente, necessitada, Jesus tem salvação para você, Jesus tem alívio para você, Jesus tem aquilo que você verdadeiramente necessita. O chamado de Jesus, ele é para todos, mas quando nós vamos a Jesus, a mensagem do evangelho é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que confronta você, que chama você a um posicionamento, onde você precisa abandonar o pecado. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você assistia pornografia, você vai abandonar a pornografia. Se você cometia qualquer tipo de pecado ou perversão sexual, você vai abandonar esse pecado, porque o evangelho, ele te chama para uma mudança, para transformação, e há poder de Deus liberado para libertar você. Não importa qual é o nível do cativeiro, Jesus levou cativo o cativeiro lá na cruz do Calvário, para que você seja livre. É esse evangelho que Jesus fala que vai ser pregado a todas as nações. Hoje a gente está tendo uma mensagem coach, motivacional, mas mensagens motivacionais faz você vibrar e aplaudir bastante durante o culto, mas quando você sai, a sua vida continua a mesma, não transforma, não liberta, não restaura, só anima. Hoje a Daniela estava ministrando no Tadel aqui. Eu fico muito alegre quando vejo a Daniela ministrando com graça. E ela falou que, olha, Deus não me chamou para animar o desanimado da célula. Porque as pessoas elas vão ficando desanimadas pela falta de conexão com o Senhor. Não oram, não leem a palavra, não abandonam o pecado muitas vezes. E aí o desânimo entra, a frieza entra, a indiferença entra. A pessoa é capaz de entrar e participar de um culto como esse, cheio da presença do Espírito Santo, e mesmo assim é capaz de não sentir nada, é capaz da palavra não falar ao seu coração, é capaz de ficar com sono enquanto o pastor está pregando. Porque tem pessoas que podem até ficar com sono, virou a noite num plantão, né? Tem uma justificativa para que naquele dia, naquele momento ela possa estar meio sonolenta, mas existem pessoas que o sono retrata o estado espiritual dela, o desinteresse pela palavra, pela comunhão com Deus. E aí a gente
vive um tempo onde as pessoas, elas estão buscando animação, ao invés de buscar a transformação que o poder da palavra de Deus pode gerar. Deus nos chama do jeito que nós estamos, né? Do jeito que nós estamos. Você não tem que abandonar o pecado para vir para Jesus. Você não tem que parar de fumar para vir para Jesus. Você não tem que mudar primeiro para vir para Jesus. A propósito, quem vai mudar você é Jesus. Sem Jesus você não consegue mudar. Sem Jesus é uma frustração após a outra. Você tenta e continua preso pelo pecado. Continua aprisionado pelo pecado, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas com Jesus, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36, porque se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pregação do Evangelho quebra cadeias do inferno. A pregação do Evangelho faz com que os demônios se submetam à autoridade do nome de Jesus. Porque é o nome sobre todo nome. É aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, o Filho de Deus. É esse evangelho que vai ser pregado em todas as nações. E aí então virá o fim. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Vão surgir falsos profetas, vão surgir falsos mestres, estão querendo modificar a Bíblia, estão querendo fazer uma Bíblia diferente dessa, retirando textos que incomodam ou que não são adequados para o pensamento deste século, o pensamento que domina este século, para as teorias que são ensinadas neste século, para os comportamentos que são defendidos, aplaudidos e estimulados nesse século, pensamentos que são contrários à palavra de Deus, pensamentos que se opõem ao pensamento de Deus. Eles querem modificar para poderem fazer o que eles estão fazendo à vontade. Mas a pregação do Evangelho, ela vai continuar. Não tem como calar a mensagem do Evangelho. Tentaram calar a mensagem do Evangelho na igreja primitiva. Queimaram muitos dos primeiros crentes e a mensagem do Evangelho continuou sendo pregada. Lançaram muitos dos primeiros cristãos para os leões e a mensagem continuou sendo pregada. Tomaram as propriedades, prenderam muitos dos primeiros crentes, mas a mensagem do Evangelho continuou sendo pregada. Eles foram ameaçados: não falem mais dessa palavra, senão vocês vão ser presos, mortos. Mas a mensagem do Evangelho continuou sendo pregada, porque ninguém pode fazer calar a mensagem do Evangelho. Não existe força neste mundo e nem em nenhum outro mundo que pode parar a mensagem do Evangelho. Não existe governo terreno que pode calar a mensagem do Evangelho. Não existe lei que possa impedir a pregação da mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Países totalistas, comunistas ou islâmicos, ou de outro regime totalitário, como por exemplo a Coreia do Norte, tem a punição de morte, ou aprisionamento em campos de concentrações, onde as pessoas são tratadas pior do que bicho. A maioria deles morrem nesses campos de concentrações, por causa do Evangelho. É proibido crer no Evangelho, é proibido ter uma Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. A quantidade de pessoas que morreram, mulheres que foram violentadas e mortas,
familiares que foram separados da sua família, ou presos em campos de concentrações diferentes, junto com a sua família. Perderam os direitos a qualquer tipo de benefício social por causa do Evangelho. Se a gente fosse fazer uma análise humana, esses motivos seriam suficientes para que ninguém ousasse a pregar a mensagem do Evangelho, ninguém ousasse a dizer, a defender, ou se intitular como cristão, para que ninguém ousasse a ter uma Bíblia, mesmo que escondido. Mas isso não é suficiente para impedir que cada dia mais pessoas creiam no Evangelho, mesmo em países assim. Para que cada dia mais pessoas declarem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele morreu por mim para perdoar os meus pecados. Eu sou salvo por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim. Esse Evangelho do Reino vai ser pregado em todas as nações. No capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, Jesus está falando sobre o final dos tempos, sobre os acontecimentos, e ele começa falando sobre o princípio das dores. Fala sobre a pregação do Evangelho em todas as nações, depois então virá o fim. Logo em seguida ele começa a comentar a respeito da grande tribulação, o sinal da vinda do Filho do Homem, porque o Filho do Homem, quando ele vier, ele vai se mostrar nas nuvens como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, todo olho o verá. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus fala que falsos cristos surgirão em vários lugares, pessoas dirão: eu sou o Cristo, já cheguei, já vim. E aí Jesus diz: não creiam nele, não creiam, não é verdade, são falsos. Surgirão falsos mestres, surgirão falsos cristos, mas quando o Cristo se manifestar, todo olho o verá, grandes e pequenos, ricos, pobres, poderosos, todo olho o verá, porque ele virá como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. É dessa forma que será a vinda do Filho do Homem. E em seguida, no mesmo capítulo 24, começa a falar sobre o que eu acredito, o seu relato do arrebatamento da igreja. Ele diz: estarão dois no campo, um será tomado, o outro deixado. Dois estarão num quarto, um será tomado, o outro deixado. Jesus parece apresentar um panorama completo, dividido em etapas nesse capítulo 24, onde entra ali o período das dores de parto que antecedem a grande tribulação, depois passa pela grande tribulação, a vinda do Filho do Homem que vai acontecer após o arrebatamento, e aí depois ele retoma comentando sobre o arrebatamento. Há uma exposição profética sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Dentre essas coisas está o relato da pregação do Evangelho do Reino. Quando nós investimos em missões, nós estamos cooperando com a vinda de Jesus. Quando nós apoiamos a obra missionária, nós estamos apoiando para que esse Evangelho do Reino chegue em lugares que ainda não chegou. Entretanto, eu acredito que antes do arrebatamento não será pregado esse Evangelho em todos os lugares. Jesus fala: o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Cronologicamente, no tempo profético, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E essa volta de Jesus visível, que todo olho o verá, é no final da grande tribulação. Então, nesse segundo momento, o Evangelho do Reino terá sido pregado em todas as nações. Durante o período da grande tribulação, que a igreja não estará mais aqui,
E a propósito, nós estivemos no cinema na terça-feira vendo o pré-lançamento do filme Deixado para Trás. Quer a galera que teve lá de dar um glória aí? Aleluia! Nós lotamos o cinema ali em Bangu só com a nossa galera, assistimos o filme junto. Foi um tempo muito gostoso, né? Deixados para trás, o início do fim, né? Parece que haverá uma série de outros filmes, já que esse foi o início do fim, vai ter as outras etapas. Nesse filme, o autor, ele se detém ao período pós-arrebatamento. Ele começa a narrar a sociedade se reorganizando, tentando entender o que foi o arrebatamento. E eu não vou falar tudo, porque amanhã, né, se vocês conseguirem reunir 20 pessoas, vocês conseguem pagar meia para assistir esse filme no cinema. E eu recomendo que todos vão. Tem muita gente que ficou na fila de espera, que a gente fechou uma sala, não deu para levar todo mundo, então tem muita gente para ir ainda. Recomendo que você vá. Mas o que acontece, queridos, que no período da grande tribulação, que será após o arrebatamento, o período da grande tribulação, a maioria dos pesquisadores pré-tribulacionistas, eles entendem que a grande tribulação vai iniciar exatamente no momento em que for firmado um grande pacto com Israel, um acordo de paz para aquela região do Oriente Médio. E justamente esse grande líder político que vai surgir e vai conseguir fazer um acordo que ninguém conseguiu fazer até hoje, esse grande acordo que vai incluir inclusive a reconstrução do Templo de Jerusalém, que foi derrubado, e aí lá no monte foi construída uma grande mesquita muçulmana, e durante muito tempo se debateu como é que vai reconstruir o Templo de Jerusalém se tem uma grande mesquita naquele local. E aí muitas pessoas cogitaram: olha, Deus pode mandar um terremoto, derrubar aquela mesquita, então ser reedificado e construído o terceiro templo de Jerusalém. O primeiro foi de Salomão, o segundo foi reconstruído, né, após período do cativeiro da Babilônia, e o terceiro templo seria esse. Esse segundo templo, ele foi ampliado por Herodes na época de Jesus, mas depois ele foi derrubado novamente. E existe uma profecia bíblica sobre a reconstrução desse templo. Daniel falou sobre a reconstrução desse templo. Na verdade, Daniel falou que o anticristo, ele vai profanar esse templo. E para profanar esse templo, ele precisa existir, precisa ser reconstruído. E nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, Jesus menciona a profecia de Daniel. Ele diz: quando vocês virem que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, quando vocês virem que está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus faz uma recomendação: quando vocês perceberem que isso aconteceu, é momento de fugir para as montanhas, fugir para o campo, não voltar para a cidade, não ficar em Jerusalém, porque vai ser um período de muita perseguição, morte, onde vai ser um período onde os judeus serão caçados pelo anticristo, porque quando ele profanar esse acordo no templo, então ele se tornará um inimigo. Ele vai ter quebrado essa aliança que ele vai fazer no início da grande tribulação, uma aliança de 7 anos, justamente o período que vai durar a grande tribulação. Na verdade, a grande tribulação, ela tem um período de 7 anos, mas o período onde as coisas piores vão acontecer, as coisas terríveis vão acontecer, é no período da metade para frente, os 3 anos e meio para trás, para o final. Eu estou falando isso para você se situar. Nesse período da grande tribulação, serão levantadas as 2 testemunhas que vão pregar. Eles vão pregar em várias partes. Dessas 2 testemunhas, 144 mil serão alcançados da nação de Israel, 12 mil de cada tribo. Apocalipse fala sobre isso. Eu creio que esses 144 mil, eles sairão pelo mundo inteiro pregando, e muitas pessoas vão se converter nesse período. Eu creio que é nesse período que será alcançado as nações que ainda não tiverem sido alcançadas até o período do arrebatamento. É verdade que hoje nós temos tecnologia e condições
de repente de alcançar essas nações, até mesmo antes do arrebatamento, nós não sabemos. Mas o que alguns estudiosos presumem é que esse alcance só será completo no período da grande tribulação, quando essas duas testemunhas com milagres, com prodígios tremendos, estiverem pregando em toda parte. E aí, logo após desses dias de tribulação, virá o fim. Virá o fim. A igreja precisa estar atenta ao tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o período do início das dores. Quanto tempo vai durar o tempo do início das dores? Nós não sabemos. Nós podemos desconfiar que nós não temos muito tempo, mas nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Por isso nós precisamos pregar o evangelho do reino, anunciar salvação, para que um número cada vez menor de pessoas possam ser deixados para trás, porque não conhecem o evangelho, não conhecem a Jesus, não entregaram a sua vida a Jesus. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para pregar o evangelho de forma presencial, pregar o evangelho de forma, tecnológica, pregar o evangelho através do enviar de missionários, pregar o evangelho através da oração. Você sabia que é possível pregar o evangelho através da oração? Existem pessoas que estão se convertendo em lugares esmos no mundo, onde não tem missionários, não tem ninguém, fruto de oração, porque Deus só age neste planeta através da nossa oração. Tudo o que Deus faz aqui na terra é por meio da igreja, é por meio da oração do seu povo. Existem lugares onde pessoas estão tendo experiência de ver a Jesus. Elas estão vendo a Jesus e Jesus fala com elas de forma, ou através de visão, ou através de sonho. E aí, essas pessoas, elas recebem uma revelação de um lugar onde elas podem ir. E naquele lugar elas vão ouvir sobre o evangelho, elas vão receber ensinamentos. Irmãos, o que é isso senão resposta de oração? Pessoas que estão tendo experiências sobrenaturais, pessoas que não ouviram nunca sequer uma vez a mensagem da cruz, estão sendo salvas, estão sendo alcançadas de forma sobrenatural. Eu creio que quanto mais nos aproximemos do fim, mais experiências como essa vão acontecer em toda parte, mais experiências sobrenaturais vão acontecer, que vão fazer com que as pessoas creiam na existência de Deus, creiam em Jesus Cristo, que foi enviado para salvar e reconciliar o mundo. Jesus veio para salvar o que se estava perdido. Quem é que estava perdido? Éramos nós. Nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, ele veio nos resgatar. Igreja, nós somos de Jesus. Igreja, nós pertencemos a Jesus. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Nós estamos aqui temporariamente, mas logo logo nós vamos embora. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos pregar o evangelho do reino, vamos testemunhar, vamos convidar pessoas para as células, vamos trazer pessoas nos cultos para ouvir a mensagem de salvação, vamos buscar a presença do Senhor, vamos, consagrar a nossa vida e o nosso coração a Ele cada vez mais. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma irmã que teve uma experiência de ir ao céu, ela compartilha que as casas são magníficas, a decoração, o tamanho, a alegria do lugar, as flores são muito parecidas com as flores que nós temos aqui, só que perfeitas.
Quando você olha, não tem nenhum defeito, a métrica é perfeita, o brilho é perfeito, a cor é perfeita. A alegria de estar naquele lugar. E ela compartilha que quanto mais passa o tempo, mais a glória se manifesta na vida de quem está lá. Porque é como se fosse um processo. A Bíblia não registra isso, então nós não podemos falar, gente, quando chega no céu é assim, assim. Não. A gente só pode pregar aquilo que está na Bíblia. Mas a gente entende que algumas coisas têm coerência. Porque nós vamos dar continuidade à vida que nós temos aqui. No céu, nós vamos trabalhar. Só que não vai ser um trabalho enfadonho, cansativo. Vai ser um trabalho prazeroso. No céu nós vamos adorar. Aleluia. Aqui a gente adora. Só que lá vai ser uma coisa gloriosa, tremenda. A gente não vai ficar o tempo todo cantando num coral. No céu vai ter lazer. Aleluia. Ela conta que foi em um lago. E naquele lago, a glória de Deus resplandecia naquele lago. Era algo magnífico. Brilhava como se fosse cristais. E a alegria, o júbilo de poder mergulhar naquelas águas revigorava, renovava. Os frutos diferentes, saborosos, com um gosto de algo que só pode ser denominado como divino. Não tem nada parecido aqui na terra. Nós vamos comer, nós não vamos engordar. Aleluia. João diz que da mesma forma que Jesus é, nós seremos. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E no céu nós vamos ter contato com Jesus. Pela alguns relatos, nós não vamos ficar o tempo todo com Jesus, porque lá é um lugar muito amplo, com muitas pessoas, muitas nações, né? No Apocalipse fala sobre isso, mas isso no futuro. Mas por enquanto, nós não sabemos como é lá, mas nós vamos ter contato. De vez em quando nós vamos nos encontrar com Jesus. E no relato dela, ela conta que ela se encontrou com Jesus, e a alegria transbordou no coração dela. E quando alguém encontra com Jesus, os moradores de lá, e alguém sabe que essa pessoa encontrou com Jesus, eles não param para conversar, porque os moradores lá conversam, falam sobre diversas coisas. Mas quando ele encontra com Jesus, e alguém percebe que encontrou com Jesus por causa do brilho no rosto, eles não conversam. Eles sabem que encontrou com Jesus e deixa a pessoa desfrutar dessa glória de ter tido um encontro com Jesus. Isso não é uma doutrina, não estou pregando, isso não está na Bíblia, mas isso foi um relato de uma experiência que eu acredito ser verdadeira. O fato é que o apóstolo Paulo, quando esteve lá, ele falou que viu coisas que são inenarráveis. Não dá para você descrever com as referências que nós temos aqui na terra, ou com as palavras que nós conhecemos. O apóstolo Paulo, ele menciona em outro lugar que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do ser humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, nós precisamos levar muitas pessoas para lá. Como é que nós vamos levar pessoas para lá? Pregando o Evangelho. As pessoas estão anestesiadas com este mundo, elas não se dão conta o quanto a vida aqui é passageira, o quanto o tempo voa. Eles ficam gastando tempo para construir coisas que logo, logo vão passar. Nós podemos e devemos construir coisas aqui, mas o nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo, desta terra. O nosso coração precisa estar na eternidade. Aleluia, porque o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso Senhor, Ele nos comprou para Ele. Nós somos dEle e devemos viver para Ele. Irmãos, se desapegue das coisas deste mundo, que o teu coração esteja em Cristo. Busque isso, irmãos, porque nós temos a tendência a nos apegarmos a coisas pequenas, coisas que nós temos acesso, que são as coisas materiais deste mundo. Mas as coisas mais importantes e mais preciosas são as coisas invisíveis.
As coisas invisíveis são as coisas verdadeiras. Mais verdadeiro do que o celular que você tem são as coisas espirituais. Mais verdadeiro do que o carro que você tem é a vida com Cristo. Mais verdadeiro do que um aniversário de alguém que comemora o dia do seu nascimento terreno é a celebração de ter uma nova vida em Cristo. Porque a nova vida em Cristo vai te levar para a eternidade. Jesus, ele fala, eu preciso caminhar para o final. Jesus, ele fala, o evangelho do reino será pregado em todas as nações e depois virá o fim. E lá em Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo, ele consola, ele encoraja. Ele diz para os irmãos em Tessalonicenses 4,13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. As pessoas que já morreram, Paulo fala, olha, não se entristeça, como os outros que não têm esperança. E aí ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, eu creio que eu vou ficar até a vinda do Senhor, irmão. Pode até ser que Jesus me leve antes, mas eu tenho uma expectativa de ficar até a vinda do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Nunca mais iremos nos apartar de Jesus, nunca mais estaremos distante dele, estaremos com o nosso Senhor para sempre. Aleluia. Deus vai mandar o Senhor Jesus vir nos buscar em breve, nós vamos ouvir o toque da trombeta, vai tocar a trombeta vai soar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia. Mas primeiro, aqueles que estiverem mortos e morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na doutrina escatológica, essa ressurreição por ocasião do arrebatamento é chamada de primeira ressurreição. Vai fazer parte da primeira ressurreição todos aqueles que morreram em Cristo. A pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e morreu antes do arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai tocar a trombeta. Aqueles que morreram em Cristo vão fazer parte da primeira ressurreição e eles vão ser arrebatados, vão receber um corpo glorificado. Aleluia. Eles já estão com o Senhor, mas o corpo que pereceu será transformado em um novo corpo. Aleluia. Essa é a verdade, essa é a promessa que consola a nossa vida. Eu quero terminar nesse momento, meu tempo acabou, somente lendo. Aleluia. Romanos capítulo 1, verso 14 em diante. Paulo diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho, olha o que Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha só como é que a justiça de Deus vem, queridos. A justiça que vem através do evangelho, ela é revelada, é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé.
como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se manifesta através do Evangelho, não através das nossas obras, daquilo que nós conseguimos fazer, mas através da fé em Jesus Cristo, que fez tudo o que precisava ser feito para nos salvar. A justiça é essa, que Cristo morreu em nosso lugar. Ele morreu pelo nosso pecado, Ele nos substituiu na condenação da morte na cruz. Ele tomou o nosso lugar, e a justiça foi feita, porque foi crucificado o pecado que estava sobre Cristo. Ele levou os nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a justiça, o perdão, a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Vamos orar.